Elisa Bernal recebe Jean-Luc Ayon ao vivo 9 de junho de 2023. Elisa começa saudando os ouvintes para um encontro especial com o Dr. Jean-Luc Ayon para falar sobre a situação atual. Traduz para espanhol e francês para os ouvintes. Elisa estava a dizer: olá a todos. O nosso convidado especial de hoje é o Dr. Jean-Luc Ayon e vamos deixá-lo entrar de imediato. Por isso, vou adicioná-lo. Elisa. Olá, Jean-Luc. Olá, Elisa. Olá a todos os ouvintes. Conseguem me ouvir? Há algum problema? Elisa. Sim, estamos te ouvindo. Perfeito. Elisa. O que é que o Dr. Jean-Luc Ayon quer dizer-nos hoje? De que é que nos queres falar? Escutem, a cena teatral, o desenrolar do filme está a seguir o seu curso. Penso que somos muitos os que temos consciência de que estamos num filme muito, muito mal, quando vemos o que se passa em todo o mundo. O cenário está a chegar ao fim. Olhar para a cena teatral, para onde quer que olhemos, de que lado quer que olhemos, mostra-nos claramente que se está a desenrolar um cenário que não é realmente muito brilhante, não é? Os europeus estão, diria eu, na primeira fila para a instalação da ditadura, tal como ela foi planejada, seja através da progressão e promoção da pedofilia, da guerra, do LGBTQ e de todas as outras alegrias que nos são mostradas. É como se a cena do teatro nos impedisse de ter o mínimo sonho, a mínima esperança, pelo menos exteriormente. Claro que tudo o que estou dizendo diz respeito à sociedade humana. A natureza, pelo contrário, continua tranquilamente o seu curso, apesar das perturbações elementares. Elisa. O quê? A natureza. Espontaneamente, todos nós tendemos, pelo menos assim o espero, a nos voltar para o coração do coração, para esse famoso nada, esse famoso absoluto. Tudo isto foi claramente anunciado, seja por Rael Bedil ou Bernard de Montreal, desde há vários anos. O sonho e o pesadelo continuam conosco. O cenário é cada vez mais horrível, pode dizer-se, mas eu lembro a todos, se ainda não o viveram, que é apenas um filme muito mau, que é jogado. Mas enquanto o nosso corpo, a nossa consciência, estiver ainda no sonho, temos de continuar com o sonho e o cenário. Cada um no seu script, naquilo que escreveu. Recordo, para aqueles que queiram juntar-se a nós, que tudo é feito na nossa vida, no cenário que presenciamos e vivemos, que tudo é feito para que nos encontremos nesse famoso estado natural, sejam quais forem as circunstâncias, agradáveis ou desagradáveis, não importa. É claro e evidente, como Avon e tantos outros já disseram, que não haverá mais trégua de espécie alguma, e cada um de nós vive isso, de formas diferentes, claro, mas sempre com o mesmo propósito e o mesmo objetivo de saber quem somos e nos reencontrarmos. Não somos absolutamente nada do que se está a passar neste corpo e neste sonho ou pesadelo. Tudo nos convida, interna e externamente, a abandonar toda a pretensão de qualquer coisa que não seja o aqui e agora, o instante presente. É como se, ainda imersos nesta cena teatral, neste sonho, tudo fosse feito para nos fazer compreender que se trata de um sonho, de um pesadelo, para esgotar, por assim dizer, todos os nossos mecanismos de reação, de defesa ou de crença. E gostaria sobretudo de tranquilizar todos os irmãos e irmãs, como já falamos, que se sentem cada vez pior, no fim do caminho irão encontrar-se a si próprios. Sejam quais forem os pesos que habitam o seu corpo, as suas emoções, a sua memória, a sua vida, todos nós vamos descobrir que todos esses pesos são ilusórios e que apenas dizem respeito à crença de ser uma história, um corpo. O desespero tem de estar no auge, eu diria, no máximo, para nos encontrarmos a nós próprios. Elisa. Há muita gente na sala de chat. Se tiver alguma pergunta, Elisa.
Não tens acesso à sala de chat, mas há muitas pessoas que se juntaram a ela. Elisa. Então, uma pessoa já pediu alguma coisa ou fez um comentário. Eu vou ler e traduzir. De acordo. Elisa. É Vanille, não sei se é esse o nome dela. Tudo está ficando complicado e nós estamos nesta 3D, seja papelada para tratar, as compras para fazer, tudo, é como se já nada importasse e é pena, só nos apetece ignorar. Trata-se de uma passagem necessária. Foi anunciada por Raan e outros. Tudo isto tem por objetivo fazer-nos abandonar as nossas últimas adesões ao sonho, as nossas últimas resistências. Estamos exatamente no momento da crucificação de Cristo, quando ele disse: Pai, afasta de mim este cálice, o cálice amargo. Elisa. Pai, o que é que ele dizia? Pai, afasta de mim este cálice. E todos e cada um de nós, em todas as circunstâncias possíveis e inimagináveis do nosso cenário, somos confrontados com isso. Enquanto continuarmos a acreditar na nossa história, no nosso personagem, na nossa consciência, o sofrimento permanece. Elisa. Então, tenho outra pergunta em espanhol. Primeiro leio-a em espanhol e depois traduzo-a. É ao mesmo tempo uma pergunta e uma afirmação. Elisa. E quanto mais olharmos para dentro de nós, melhor será o exterior. Para ele, isso é claro. Mas a pergunta que ele está a fazer é a seguinte: será que quanto mais olharmos para dentro de nós próprios, melhor será a nossa vida exterior? Nunca haverá uma solução no exterior. Não pode haver. Não há como voltar atrás. Não pode haver mais sonhos. A esperança, como dizia Bernard de Montreal, é a pior coisa de todas. É preciso ir até o fundo do desespero para viver e compreender o que se é. Os prazeres, sejam eles quais forem, devem tornar-se um fardo. Já foi explicado a exaustão, não há como contornar isso. Todos nós podemos ver isso nas nossas vidas, qualquer que seja a nossa idade e qualquer que seja o nosso cenário, temos de aceitar totalmente o que acontece. Lembro que se trata apenas de um filme. Elisa. Algumas pessoas vivem de uma forma diferente, não consigo ouvir-te muito bem, Elisa. A transmissão está ruim. Elisa. Ouvi Fia que está ficando cada vez pior. Eu estava dizendo. Consegue ouvir-me agora? Sim, mas a imagem, a tua imagem, Elisa, estão a ouvir-me normalmente. No momento, para ele sempre foi dito, há irmãos e irmãs que, até o último momento, têm de continuar a sua vida maternal, até o último momento. Muitos irmãos e irmãs estão ainda no sono profundo, onde tudo parece estar indo bem para eles. Poderia mesmo dizer que os sonhadores se sentem muito melhor do que aqueles que compreendem que se trata de um sonho. Não podemos nos comparar a eles. Qual é o objetivo? Elisa. A Françoise diz. Muitos acreditam no novo mundo depois da queda da cabala. Escuta, escuta. É tudo uma mentira. Faz tudo parte do cenário. Ainda não percebeu, quer seja a cabala, os chapéus pretos, os chapéus brancos, Canon, Lúcifer, Satanás, é tudo um filme. Elisa faz um sinal sorridente a Jean-Luc para abrandar, pois tem de traduzir. Elisa. Tenho de traduzir. Estão à espera de quê? De um Salvador? Estão à espera da libertação. Mas isso nunca vai acontecer. Estão sonhando. Estão esperando que as coisas melhorem. Mas nunca vão melhorar. Elisa. Agora tenho uma pergunta. A única solução está dentro de ti, dentro do que você é, em nenhum outro lugar. Nenhum anjo ou mãe geneticista vai te salvar. A chave está em ti, e só em ti, e enquanto não compreender isso, vai sofrer. Ficará na esperança, que é um veneno para o real. Eu os convido a reler ou a ouvir Bernard de Montreal, ele explicou isso perfeitamente.
O cenário que se desenrola atualmente na Terra, seja qual for o nome que lhe queiram dar, é simplesmente um regresso ao real. Nunca nasceste, nunca morreste. A consciência é uma fraude total. Você já é perfeito. Nunca nasceu. Claro que o que vocês chamam de queda da cabala está escrito, mas isso não vai mudar nada. Vocês estão sonhando. De que aqui estão à espera? Elisa, tenho uma pergunta. Sim. Elisa, leio a pergunta, Jean-Luc. Sim, não tenho acesso a ela. Elisa, eu leio a pergunta, sim. Espera. Elisa, está em espanhol. Ouve-se um cão a ladrar. Elisa, então, olá. A pergunta é lida em espanhol. Elisa, olá, se estamos para além da consciência e a consciência faz parte do sonho, qual é a finalidade da consciência universal em tudo isto? E todo o sofrimento que temos agora com o corpo físico? Não tem nenhum interesse. É um sonho. É uma mentira. A criação é um mito, nunca existiu. Não há alfa, não há ômega, não há consciência. Só existe a beatitude. Todo o resto é uma mentira. Pare de sonhar. Viva! Mas não, você não pode sair disso com o metal ou com esse tipo de pergunta. Nunca haverá uma resposta. Nunca haverá. A única resposta é você. Enquanto você fizer este tipo de perguntas a si próprio, nunca será livre. Mas você é a liberdade. Você é o que nunca nasceu. Isto não é um jogo de palavras. Isto é o real. Você não precisa acreditar em mim nem aceitar. Só pode viver isso. E para viver, basta aceitar o que é, por outras palavras, o sonho. Aceitar que tudo isso é falso. E todas as circunstâncias da sua vida, do seu cenário, do seu corpo, vão ser cada vez mais dolorosas enquanto não aceitarem. Aquilo a que alguns chamam de a queda da cabala é apenas a resolução do sonho. Não há depois. O tempo não existe. O espaço não existe. Elisa, o que é que há depois da cabala? O que é que disse? Depois da queda da cabala, depois da queda da cabala, o que é a queda da cabala? É o fim do sonho. Não há futuro. Não há porvir. O tempo não existe. Viva! Sejam humildes. Estejam presentes a todo este filme de merda que está acontecendo. É tudo o que há para fazer. Caso contrário, a cena teatral vai levar vocês a gesticulações, a elucubrações que vão fazer vocês sofrerem, é claro. A única coisa que podem fazer é acordar. E quando acordarem, e é aqui que reside o paradoxo, vão descobrir que nunca houve ninguém. Quando Nisargadatta disse, ou quando eu digo, que o universo passará e vocês estarão sempre lá, isso é a pura verdade. Mais uma vez, eu não posso provar isso. Vocês podem simplesmente vivê-lo e demonstrá-lo a vocês próprios. Ninguém pode dar a solução. Claro que ainda há muitos seres ditos espirituais que os conduzem a cenários, histórias e futuros, porque os seres humanos gostam necessariamente de histórias, como as crianças a quem se contam histórias. Mas hoje, é preciso voltar a ser como uma criança inocente, ou seja, autônoma e livre. É preciso perceber que a consciência é uma fraude. É preciso se dar conta da mentira da forma, deste corpo mesmo. Enquanto falarmos do cenário, e eu sou o primeiro a fazê-lo, a publicar coisas de toda a cena teatral, mas não espero nada. É apenas para iluminar ainda mais este cinema, esta farsa. Há 2 anos que andamos dizendo que devemos vomitar a criação até não termos mais nada para vomitar, até já não acreditarmos em nada. Então, nesse momento, você viverá o estado natural, o Parabrahman, o absoluto, o grande silêncio, o estado natural. Podem chamar-lhe como quiserem, não deixam de ser nomes.
Enquanto não tiverem feito o silêncio dentro de vocês de todos os desejos, enquanto não tiverem feito o silêncio das vibrações, das energias, do espírito, da consciência, não estarão disponíveis para o real. E, é claro, é muito mais sedutor acreditar que você vai abrir tal e tal chakra, tal e tal dimensão, que você vai viver tal e tal visão. Estou numa boa posição para ter falado sobre isto durante anos, não estou. Mas quando se vive o real, nada disso importa. A personagem continua sua vida humana, é claro. Não se trata de recusar. Mas nunca mais nos deixarmos enganar por nada. Elisa, tenho mais 2 perguntas. Pode dizer. Elisa, estou lendo em espanhol. Elisa, ouvi dizer que a esperança é um programa mental, mas querer modificá-la, o que é que ele está perguntando? Elisa, querer mudar o mundo exterior, como querer mudar o futuro. Não há futuro. Tudo acontece no instante presente. Nunca houve um passado, nunca houve um futuro, nunca houve reencarnação, nunca houve vidas passadas, nunca haverá vidas futuras. É tudo besteira. O instante presente não conhece nem futuro nem passado, não há memória nele, não há futuro possível. Como eu dizia, você não pode mais ser enganado. Pode inventar todos os argumentos que quiser, mas não vai conseguir entender as coisas. Tudo que se pode fazer é viver e de uma forma cada vez mais abrupta. Eu corro o risco de me tornar cada vez mais violento com o passar das semanas e dos meses. Porque, no fim de contas, o ser humano só compreende a violência, só compreende o sofrimento para acordar e compreender que é amor, mas amor sem forma, sem consciência, sem espiritualidade, sem mundo. O que estou dizendo não é uma história, é o real. E como já disse muitas vezes, não importa se você acredita em mim ou não, isso não vai mudar nada. Porque quando chegar o momento, vão ter de concordar com isso. Elisa, a outra pergunta de Marcela em espanhol. Vou lê-la em espanhol. Elisa, para além de acolher, de atravessar e de compreender o que está acontecendo, que é apenas a minha própria verdade, pode dar uma recomendação para me ajudar a curar a árvore etérica que está sendo empurrada para as minhas partes íntimas. Então, penso que a Elisa e eu organizamos frequentemente Agape Online, encontros de coração para coração, e há outros que virão. É claro que podemos ajudar, mas não posso ajudá-la com recomendações como essa em 2 minutos. São necessárias várias horas, vários dias. É preciso o uso de cristais, é preciso o uso de experiências. E aqui só temos 1 hora. Agora que só temos 1 hora, só posso chocá-la, levá-la aos seus recantos mais íntimos, mostrar-lhe a mentira que vive a consciência. É necessário um pouco mais de tempo para estabelecer o silêncio, como temos vivido nos vários Agape Online, ou nos encontros coração a coração, onde as pessoas vivem realmente. Durante esta hora, não estamos de modo algum no contexto vibratório do silêncio ou do tempo zero. Estamos, como já disse, no estado de choque e de percussão. Eu espero, simplesmente, sacudir seus aspectos mentais, seus aspectos perceptivos, seus aspectos vibratórios, seus aspectos intelectuais, para torná-los um pouco mais disponíveis para o que é, ou seja, para o instante presente, a aceitação, isso é tudo. Eu os lembro, uma vez mais, que viver o coração do coração, esse estado de amor indizível, o estado de ágape, é inteiramente possível, mas não é o grande silêncio. O grande silêncio é anterior a tudo isso. Esta ressurreição, esta revolução interior, não provoca nenhuma mudança propriamente dita. Ela desencadeia simplesmente uma humildade inabalável. Uma humildade que resiste a qualquer vontade de consciência porque sabemos que não podemos fazer nada. Tudo já é perfeito nesta imperfeição.
O pesadelo é apenas uma forma de acordar, é a única forma. Como Sri Aurobindo explicou tão bem, a humanidade tem de ficar chocada, totalmente chocada. Toda a criação tem de perceber que o Alfa e o Ômega são o mesmo ponto. Quer seja Satanás ou Deus, quer seja a fonte, quer seja um anjo, um átomo, qualquer especificidade de consciência, de forma, é uma ilusão. E tudo é feito para que você descubra que nunca houve ninguém. Quando dizemos que é uma cena de teatro, um filme ou um jogo de videogame, é exatamente isso. Não há nada concreto, não há nada palpável. Todo o trabalho que estamos fazendo com a Elisa, por exemplo, no último ano, com as reuniões virtuais, tem justamente esse objetivo. Deixo-vos então à vontade para fazerem as perguntas e vou ver no YouTube se há alguma pergunta. Elisa. François diz que acha que o Putin vai salvar o mundo. JLA. Desculpa. Elisa. Ele acha que o Putin vai salvar o mundo. Não consigo entender, é muito confuso, Elisa, é muito confuso o que disseste, não percebi uma palavra. Elisa. Que o Putin vai salvar o mundo. O Putin vai salvar o mundo. Risos. Putin está no plano do cenário e na história, como em todas as profecias. A Rússia é, evidentemente, quem vai fazer ver claramente a todos. Já o disse e volto a dizer, é ele que vai carregar no botão vermelho, como disse Bidin, e que vai acabar, como alguns disseram, com a cabala, mas que vai também acabar com a ilusão da vida. Mas isso, mais uma vez, faz parte do cenário, e no cenário os maus e os bons são igualmente importantes. Porque, no fim das contas, os maus e os bons somos apenas nós mesmos. O sentimento de exasperação que podemos estar sentindo neste momento só pode aumentar, a cada dia que passa, a cada semana que passa. Mas, como disse Bidin, infelizmente, ou felizmente, ainda não vimos tudo. Ainda há muito caos para atravessar, mas estamos, como se diz em francês, com o pé no cocô, mas ainda não estamos enterrados nele. Lembrem-se que o que digo não é para os assustar, nem para profetizar nada. Mas simplesmente para ajudar-vos a aceitar o inevitável. Elisa. Então Glória diz. Então a autorrealização proposta pelo Advaita Vedanta também é uma mentira nesta ilusão. Totalmente. É uma etapa, foi o que Nisargadatta disse. Advaita Vedanta ajuda-nos a descobrir o eu, a supramente, a luz branca. Elisa. Múria Ellen, é outra que diz. Se tudo é mentira, então onde está a verdade? A verdade não pode ser dita, só pode ser vivida. Só o silêncio, o vazio, o nada, é verdadeiro. Elisa. Depois há outra pessoa que diz. Então o que é não ser o sonho? O que é estar fora do sonho? Fora do sonho ao que somos eternamente, nunca nascemos, não somos consciência, não somos luz, somos, como dizia Mahananda Mohi, somos pura beatitude, sem mundo, sem forma e sem consciência. Não se pode procurar o que se é, só se pode ser. Elisa. Temos mais 10 minutos. Temos um tornado formando-se no mar, é impressionante. Uma tromba de água. Espero que não venha para aqui. Risos. Elisa. François diz. Será que o Putin sabe que vai apertar o botão? É o Putin. Elisa. Se ele sabe que vai apertar o botão, claro que sim, ele está perfeitamente consciente de todas as profecias. E há um número enorme de profecias no mundo russo. É ele que vai pôr fim ao reino da mentira, a todas as heresias que vemos hoje em todo o mundo. Elisa. Espera, repete isso porque eu estava lendo. Ele acabará com todas as heresias, as inversões, que vemos hoje em dia neste mundo. Isto foi anunciado nas recentes profecias ocidentais, e especialmente nas profecias orientais.
Vemos isso claramente no mundo ocidental porque, se quisermos ser honestos, é o mundo ocidental que é satânico, somos nós, os ocidentais, que somos satânicos. Vemos a degeneração da sociedade humana diante dos nossos olhos todos os dias, na Europa, nos Estados Unidos. Mas isto é sobre o palco, este palco de pesadelo. Se quisermos falar em termos de bem e mal, se estivermos interessados, são as forças satânicas que estão agora a ocupar o centro do palco. Há qualquer coisa a puxar as cordas, e o que está puxando as cordas é um contrasseno, por outras palavras, é algo que nos leva ao ridículo, à negação da vida, muito simplesmente. Elisa, há aqui uma pergunta, vou ver. Joane diz: se eu acabar o meu filme, não terei de sofrer mais. Então, por que esperar até o fim? Porque acabar o próprio filme é tudo menos aceitar o filme. Aceitar significa aceitar o filme tal como ele é. Se ainda estamos aqui, é porque temos de estar, e tudo é tão simples como isso, não há nada a procurar. Temos simplesmente de viver e continuar, não para esperar, mas para estar em presença. Elisa e eu temos toda a intenção de continuar as sessões Agape Online, os encontros com Bidi e Aba, até o último momento, quando pudermos. Não para vender esperanças ou histórias a vocês, mas simplesmente para os ajudar a estar o mais próximo possível de si mesmos, o mais próximo possível do real. Então, claro, para exprimir de numa frase um pouco grosseira, claro que é menos sexy do que vender anjos, arcanjos ou um futuro a vocês, mas, no entanto, é para ajudá-los a descobrir realmente quem vocês são. E agora não é o tempo de contar histórias a si próprio ou de ter histórias contadas a si. É o tempo de sair de todas as histórias. Elisa, estou olhando em volta e vejo que há muitas perguntas que me escaparam. Talvez possamos continuar com o que tínhamos previsto. Já não consigo ver a transmissão em tempo real. Esperem. Elisa, ainda estamos em direto aqui. Estamos a 54 minutos. É isso, já consigo nos ver. Sim, o que estavam dizendo no chat? Elisa. Bem, há demasiadas perguntas, não conseguimos acompanhar, talvez anunciemos o que vamos fazer. Sim, talvez acabemos com as perguntas, só faltam 5 minutos, mas terão oportunidade de fazer todas as perguntas que puderem. Temos vários eventos programados com a Elisa, tanto em francês como em espanhol. Como houve muitos pedidos durante o Coração de Bidim, o Agape Online, não em junho, mas a partir de outubro, vamos introduzir ao mesmo tempo verdadeiras curas a nível corporal, porque, de fato, a minha primeira vocação foi curar. É importante ter a consciência disponível para compreender que nós não somos a consciência. Se a consciência está ocupada com o sofrimento, se está ocupada a ver demais o que acontece no palco do teatro, não está disponível para se desligar. Por isso, vejo uma última pergunta a surgir, que diz sempre: quando é que é, o que é, será o fim de 2023, 2024, 2025, 2030? Ninguém, repito, ninguém pode saber a data, é impossível. Nenhum profeta, nenhum vidente, nenhum médium, nenhum mensageiro podem dar a data. Elisa. E depois perguntam-nos: o que é que devemos fazer e para onde devemos ir? O que é que temos de fazer? Mas temos de compreender que não temos nada a fazer. Essa é a coisa mais fundamental a compreender. É preciso uma grande dose de humildade, para aceitar estar aqui e agora, para aceitar que não temos nada para procurar, especialmente não, apenas estar aqui e agora, isso é tudo, e aceitar. Esta é a única maneira de ultrapassar o sonho, o pesadelo, chamem-lhe o que quiserem. Não tens outra escolha. Elisa. Saul pergunta:
Depois deste sonho e desta ilusão, estaremos em outro sonho ou em outra mentira. Isto foi explicado durante muitas horas, em muitos cursos, em muitas canalizações. O tempo não existe, por isso como é que podemos pensar numa vida depois da morte, seja ela qual for? Estamos vivendo o fim da ilusão do tempo, a ilusão do espaço, a ilusão da criação. E este fim é apenas o princípio e o fim são o mesmo acontecimento. Os acontecimentos que têm lugar no tempo linear deste mundo conduzem-nos naturalmente de volta ao tempo zero, ao infinito, ao Parabrahman, ao absoluto, ao estado natural. Você não pode perder-se, é a consciência que o perde. Então alguém pergunta, vamos terminar com isto, não me interessa o que diz Felipe Guillemant, não me interessa o que diz Nassim Haramein, não me interessa o que diz Putin, eles ainda estão na história, você está antes da história. Não procurem apoio de ninguém, nem de mim, nem de ninguém. As linhas de tempo de que Guillemant fala pertencem à criação, mas a criação é algo que passa, que não é verdade. Lembrem-se que eu não posso demonstrar nada, não posso argumentar nada, mas vocês têm todas as oportunidades de viver. Elisa, já atingimos o tempo, por isso vamos despedir-nos de todos. Sim, sem dúvida, e depois voltamos a nos encontrar em 24, 25 de junho. Acho que você deu as datas, depois em agosto, depois em setembro, e termino dizendo que, tal como silêncio e outras surpresas para o outono, se o Sr. Putin não tiver apertado o botão vermelho. Obrigado aos ouvintes e obrigado Elisa. JLA. Adios. Elisa. Adios. Transcrição do áudio. Equipe Agape. Tradução. Marina Marino. Fonte da imagem. https://www.facebook.com/groups/29389352484/pdf. Link. 9 de junho de 2023. Elisa e Jean-Luc.